3 minutos, eu gostaria também de testemunhar a vocês, ao próprio pastor João Marcos, que está conosco aqui há uns quase 9 anos, mas não conhece essa parte minha pessoal. Tem 24 na Excelsior, com 23, 47 anos, que eu não sei, nunca fiquei 15 dias parado, 24 horas dentro de uma casa. Isso me dá um treinamento tremendo, porque eu fiquei literalmente 15 dias dentro de casa, em função de uma cirurgia que fiz e pela prescrição do médico que eu operei, Dr. Vitor. Cada médico tem um critério, cada um operou. Muitas pessoas aqui já operaram de catarata, mas eu estou seguindo o ritual do meu médico. Qual a experiência que eu tive? Maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque Deus trocou meus horários, madrugada dentro, e experiências fantásticas com o Senhor. Me perdoe, pessoal, que está aqui embaixo, vocês não vão ver eu focado em olhar para baixo para vocês, eu vou olhar sempre em linha reta, mas eu sei que vocês estão me vendo. Algumas coisas que eu aprendi é fruto desse retiro espiritual na marra desses 15 dias. E com certeza também a riqueza da mensagem de hoje é fruto desse momento com Deus, dessa experiência fantástica com o Senhor. Daqui a pouco eu dou o texto, tá, Maico? Eu gostaria que você entendesse que a felicidade da família, a qual nós vamos pregar, não é algo automático, não depende apenas de afinidades ou de sorte, mas de princípios eternos que vêm de Deus, do compromisso muito intencional de amor, respeito e presença. Eu até esqueci de ressaltar, esses últimos anos não existe cuidadoras, eu sou o cuidador da minha esposa. Cuido com zelo e faço com carinho. A única coisa que eu deixei de ser cuidador é fazer comida, porque sinceramente ninguém merece. Respeito você que ama fazer comida e está no fogão. Eu fiquei um ano fazendo, 1 ano e 2 meses, mas não aguentei, me demiti. E nesses dias, o escolhido começa às 6 da manhã, termina 22 horas. Inclusive 9 horas da noite tem um aqui para aplicar. E a minha esposa zelosamente cuidou de mim, de uma forma extraordinária. Eu vejo que os 15 dias que ela cuidou de mim dessa maneira, pagou os últimos anos que eu estou cuidando dela, porque foi extraordinária. E ela ganhou muito comigo, e eu estou dando essa declaração de amor à igreja, porque nós vamos pregar que a nossa felicidade precisa ser construída a partir do lar. Nós precisamos ver, se é a partir do lar, nós precisamos entender os princípios eternos. Se nós não entrarmos nos princípios eternos, nós vamos casar 5 vezes e vamos ser frustrados nos 5 casamentos, que é o que acontece atualmente. Nós precisamos entender, a felicidade, ela não é um fim em si mesmo. Nós precisamos entender, muitas pessoas buscam a felicidade passando por ela, seja como um tesouro que descobre no fim da jornada. Mas a felicidade conhecida
como se vive mais do que aonde se chega. A felicidade, nós precisamos viver ela hoje, cultivá-la hoje, plantá-la hoje, e vamos colher. Nós estamos juntos, trabalhando um com o outro, desde 1976, aí você faça as contas. E eu tenho trabalhado comigo para lembrar de quando eu conheci a Maria, que ia fazer 15 anos de idade. E eu tenho orado a Deus nas madrugadas, dizendo: Senhor, eu quero aquele encontro, aquele amor, aquela paixão, aquela alegria que eu tinha quando eu a conheci. E assim nós devemos fazer para cultivar um relacionamento duradouro. Não que os nossos relacionamentos não tenham conflitos, problemas, são duas cabeças diferentes de dois berços diferentes. Mas com princípios eternos nós construímos. Muitas pessoas buscam a felicidade no lugar errado, no poder, na fama, no sucesso. Muitas pessoas chegam ao topo da pirâmide social, mas estão infelizes. E podemos citar alguns exemplos do passado que foram escritos, registrados, não poupados da palavra de Deus, para nos trazer o despertamento e o testemunho. Salomão experimentou a bebida, experimentou o poder, o dinheiro, o sexo, mas frustrou. A felicidade não pode ser construída fugindo dos perigos que nós enfrentamos, mas nós temos a proteção de Deus. A felicidade não pode ser construída em detrimento da família. Isso não significa que a harmonia precisa ser bem desenvolvida entre os membros da família. Isso só será possível se a família colocar como base fundamental a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ele diz que não é dele, mas do seu Pai, que nós chamamos de Pai nosso que está no céu. Muitas pessoas querem a felicidade a qualquer preço, uma felicidade egoísta, uma felicidade no pecado, uma felicidade que custa o seu casamento, a sua vida, seus filhos. Essa felicidade dura pouco e no fim vai ter, não é sabor de mel, é amargo. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Não esqueça que o nosso tema dessa noite é: a felicidade no lar é um reflexo do céu. Quando pessoas buscam a riqueza, mas se esquece do seu cônjuge, abandona os filhos. E nós temos um exemplo real, preservando o nome. Um determinado empresário tinha 3 empresas, mas os seus 3 filhos morreram de overdose. Nós precisamos do dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, dar carro para os seus filhos, dar o que você quiser dar, mas se você não conseguir construir com eles princípios eternos, você vai frustrar. As pessoas mais felizes são aquelas que passam a entender que a felicidade precisa ser centrada na família. Você pode bater palma para o Senhor? Pode dar um glória a Deus?
Quando você centrar a sua felicidade na família, a sua vida vai mudar. Ló buscou a riqueza. Outro exemplo bíblico, falamos de Salomão. Levou a família para Sodoma e Gomorra e perdeu a família. Salomão buscou a felicidade em múltiplos casamentos. Irmãozinho, você pode casar 15 vezes que você vai frustrar, se não for com princípios eternos. Salomão é um exemplo claro disso, é da quantidade de mulher que ele teve. A verdadeira felicidade deve ser construída em torno da família, e a família tem que ser princípios cristãos. Eu até esqueci de falar porque tem visitante. Se você estiver usando o seu celular, por favor, guarda ele no bolso, porque agora quem está falando é o Espírito Santo. Você está pecando contra o Espírito Santo. A felicidade gira em torno da família, mas a família precisa ter princípios cristãos. Nós precisamos entender que com princípios cristãos, você pode ser pobre, financeiramente falando, e ser feliz. E tem famílias ricas, de banquete, e frustradas. Atenção, está escrito aqui desse jeito, por isso que eu estou falando isso para você. Atenção, as frustrações do passado não podem impedir você de ser feliz hoje, 2025. A Bíblia nos proíbe de viver do passado. Quem vive do passado vive uma vida amarga, frustrada, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Os problemas do passado que nos afligem pode trazer grandes transtornos para a nossa vida hoje, para a esposa, para os filhos, para a família. Temos exemplo de transtorno na família, mais exemplos bíblicos. Noemi, o marido e os filhos de Noemi haviam morrido prematuramente. Abraão morreu farto de dias. Jó viu os filhos da quarta geração. Elimeleque e seus filhos morreram sem deixar descendência. Estamos falando positivo e negativo. Noemi ficou sem marido, não teve filhos nem dinheiro. Parece que tudo havia acabado na vida de Noemi, mas quando perdemos o controle, Deus continua no controle. Muito cuidado. As tragédias do passado podem produzir grande amargura na nossa alma. Noemi partiu de Belém, voltou amarga. Em 10 anos Noemi perdeu seus bens, seu marido e seus filhos, seus sonhos. Ela quer mudar o seu nome. Noemi significa uma mulher alegre. Ela quer ser chamada de Mara, amargura. Os problemas da vida podem azedar a nossa alma, pode roubar os nossos sonhos. Muito cuidado. As tragédias do passado podem embaçar ou roubar os seus sonhos. O que é embaçar? Eu não posso tirar o óculos por causa da claridade, mas quando eu tiro ele, eu vejo tudo branquinho, limpinho, é uma imagem linda. Eu já estou desesperado para fazer a segunda cirurgia. Vou aguardar o tempo certo, que o colírio acaba em 13 de julho. E quando eu fecho o olho que está com a
cirurgia com a lente e olho com o outro, eu vejo embaçado, encardido. O branco é amarelo, mas para mim o amarelo era tudo branco, porque eu não sabia do problema. Graças a Deus, o quanto a medicina evoluiu e o quanto podemos usufruir dessas bênçãos. Muitos aqui fizeram essa cirurgia. Nós não podemos, eu citei meu exemplo para dizer para você, nós não podemos olhar o reino embaçado. Precisamos ficar atento. O que é estar atento? Lembrei de você aqui, irmã Antônia, ficar atento. As tragédias do passado não são permanentes, a crise não dura para sempre. Todas as madrugadas, porque ela está presente aqui hoje, eu oro para Deus restaurar as vistas físicas da Edilane. Está ali sentadinha, ela está cega fisicamente. O Sebastião Nascimento está cego fisicamente, e já há muito tempo eles estão cegos fisicamente. E eu estou orando a Deus para que Deus restaure a visão física da Edilane e do Sebastião Nascimento. Gostaria que o restante da igreja que está ouvindo isso, quem está ouvindo esse culto gravado, ore por esses dois, para que eu, qualquer um de nós da igreja, sejamos um instrumento de Deus, para que Deus restaure a vista física deles, porque tem respaldo bíblico para nós pedirmos isso. Isso chama-se dom de maravilha, isso chama-se extraordinário. E nós precisamos buscar isso para os dois. Mas como eu estava dizendo, as tragédias do passado não são permanentes. As crises não são para sempre. Mas quando você está no fim da linha, no fundo do poço, no esgotamento, seus recursos, Deus não pode, dos recursos, Deus não pode intervir, Deus não pode mudar o cenário, Deus só pode dar um lar, Deus só pode lhe fazer feliz. A felicidade não está apenas em ter um cônjuge, mas ter um lar. Olha para alguém que está do teu lado e fala: a felicidade está não apenas ter um cônjuge, mas um lar. Fala para alguém do seu lado, por favor, expressa isso para a pessoa. Isso é fundamental na nossa vida. A felicidade não é apenas ter um homem do lado ou uma mulher do lado, mas a felicidade é você ter um lar. Busca um lar. Não começa a sua vida buscando pelo sexo, começa a sua vida buscando em Deus. Não começa errado, porque vai dar tudo errado a vida toda. Nós temos que começar pela base bíblica, pelo que o Senhor nos revela. A felicidade não está apenas em ter alguém, mas um lar. Noemi não busca um marido para Ruth, mas um lar. Muitos querem apenas casar. O mundo prega liberdade, Jesus ensinou outra doutrina. Nós temos que ficar com a doutrina de Jesus para as nossas vidas e entender. Noemi não busca um marido para Ruth, mas um lar. Muitos querem apenas casar e por isso tomam decisões apressadas. É melhor ficar sozinho do que fazer um casamento precipitado. A esposa prudente, Provérbios 18, 22, se estiver querendo colocar, que eu não vou olhar para trás. O que acha uma esposa, acha um bem e alcançou benevolência do Senhor. Deixa eu ver se confirma. Olha lá, benevolência do Senhor. O que acha o marido, alcançou benevolência do Senhor. A felicidade do lar precisa ser edificada sobre o firme fundamento, que é Cristo. Que é isso aqui, ó. Olha para mim, olha para cá. Cristo, cruz, igreja. Cristo me cura, Cristo me salva, Cristo me transforma. É Cristo que completa a obra na minha vida e na sua vida.
A felicidade de Ruth está no fato de que ela converteu primeiro. Ruth é a nora da Noemi, que estava amarga, que perdeu o marido lá na outra terra, a Deus antes de buscar o marido. Um dos grandes problemas do casamento hoje, misto, é que primeiro a pessoa busca o cônjuge antes de buscar a Deus. Busca a vontade mais do que a vontade de Deus. Salmo 37:4 está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Hoje nós temos dois extremos: o desleixo e a sensualidade. A sensualidade não pode tomar o lugar da pureza interior e do recato. A felicidade passa pelo acatamento de conselhos sábios. No livro de Ruth, nós temos nos testemunha, e derruba a tese de que o relacionamento de nora e sogra deve ser tempestuoso. Os votos mais lindos de amor entre duas pessoas registradas na palavra de Deus, usada em casamentos, são de Ruth e sua sogra. Ruth amava Noemi e Noemi tratava Ruth como uma filha. Precisamos restaurar muitos relacionamentos, principalmente entre sogra e nora, em nossos dias. Há muitas mães e pais possessivos dos filhos, e toda namorada com filho dá defeito, toda namorada com filha dá defeito, possessão, dono dos filhos, e isso gera conflitos. Nós precisamos mudar isso, se nós queremos que o nosso lar seja o céu na terra. Aprendemos na mensagem do livro de Ruth. Ele nos ensina que a felicidade passa pelo mentoreamento das pessoas mais experientes, pessoas que têm mais experiência que você. As pessoas que têm mais experiência que você, qual o princípio que você tem que ter? Obediência, é o primeiro. Noemi orienta sua nora e sua nora obedece. Quantos hoje pais e mães orientam os filhos não obedecem? Os costumes judaicos do levirato eram estranhíssimos para Ruth, não era a cultura dela. Ela era gentia, mas ela obedece. O grande fruto da fé é a obediência. A Bíblia fala de conselhos de uma empregada doméstica na casa do comandante da Síria, e ele foi curado. Obediência da sua lepra. Ele aceitou o conselho do profeta e mergulhou. Muitas pessoas estão sofrendo hoje porque seguem conselhos errados, buscam fontes venenosas, mas o bom conselho na hora certa, com motivação certa, pode ser uma bênção. Tito 2, 3 e 4. Lê no telão o que está escrito. Mulheres que ensinava esposa a amar os seus maridos. Versículo 3: quanto às mulheres idosas semelhantes, que sejam sérios em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem seu marido e seus filhos. A igreja está entendendo, amém? Está meio complexo ou está dando para entender? Está meio complicado? Está simples? Entenda.
o que Deus está falando. Na verdade, Deus é especialista em transformar o desespero em porta da esperança. Deus transforma a amargura em felicidade. A Bíblia nos mostra que o lar deve ser um ambiente onde Deus é honrado, o amor é vivido, os corações são curados. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 128, leremos 4 versículos. Vamos ficar em pé, por favor. Salmo 128. Vou ler lá porque pode ser diferente a leitura. Se você tem Bíblia sua, pode abrir, fica à vontade. Salmo 128. Deu piquei? Salmo 128, se deu problema eu vou ler aqui. Deu certo, né? Vou ver até qual versículo. 4. Olha o que o texto bíblico diz para nós: bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Então, para você ser bem-aventurado, você tem que temer o Senhor. Temer o Senhor, obedecer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Não é da Igreja Evangélica Vida, é nos caminhos do Senhor. Aí vem a promessa. Volta no 1, por favor, depois você joga no 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você teme o Senhor, você anda nos caminhos dele. Agora você pega a promessa. 2. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Pode sentar. Nós acabamos de ver um texto e uma promessa. Para nós sermos bem-aventurados, para o nosso lar ser um pedacinho do céu, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos entender que o caminho do Senhor, andar no caminho do Senhor, é o segredo para um lar bem sucedido. A felicidade do lar é o reflexo do céu na terra. Nós precisamos entender: o propósito de Deus é família. Se nós não estamos bem em família, nós precisamos nos ajustar, acertar, ver o que está de errado. Mas com princípios eternos você fará a correção. Nós precisamos entender que a família é como reflexo do caráter de Deus na terra. Deus é um Deus trino e relacional: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos criou para vivermos em comunidade, e a nossa primeira comunidade é a família. Quantas famílias estão em guerra, quantas famílias estão amargas, quantas famílias estão sofrendo. A família é um ambiente primário do amor. Se ela é um ambiente primário do amor, ela tem que ser um ambiente de perdão, de comunhão, de graça, de autoridade. A palavra de Deus diz em Gênesis que Ele criou, Deus, o homem, a sua imagem. O homem e a mulher criou a sua imagem. Nós somos imagem de Deus e o diabo sabe disso. Por isso ele quer aniquilar a família. A sociedade, os governos querem liquidar a família, mas nunca vão conseguir isso, porque Deus está no controle. A bênção de Deus começa na estrutura da família. 1 Timóteo 5:8 deve estar aí no telão. Olha que palavra de puxada de orelha para nós. Ora, se alguém não cuida dos seus, da sua família, especialmente da sua própria casa, sua família,
tem negado a fé e é pior do que um descrente. Nós precisamos rever valores. Pilares da felicidade no lar: temor do Senhor. O princípio da sabedoria é a harmonia da família, começa no temor do Senhor. Um lar temente a Deus busca a vontade de Deus, respeita os mandamentos de Deus, depende das decisões de Deus. Está aqui no banner Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Ah, pastor, mas meus filhos não estão na presença do Senhor. E daí? Ora, clama, geme diante de Deus, acredita que Deus vai trazer. Se você pensa que essa luta é só sua, não, é minha também. Minha filha, meu genro hoje está fora. Nunca, nem uma madrugada, eu deixo de citar o nome deles e falar com Deus. Eles não são tão fora como postam bebida, bebendo. No começo eu fiquei quase que ia para morrer, porque eu falei, nossa, isso na rede social é uma vergonha para mim. Mas nunca falei isso para eles. Sabe por quê? Porque o amor vence as dificuldades. Eu tenho que orar por eles, abençoar eles, declarar sobre eles a visão espiritual do entendimento da salvação, de dentro para fora. Talvez você, ou alguém aqui, ou alguém que vai escutar esse vídeo, tem filhos fora. Ore, clame, gema diante de Deus. Não abra mão. Há poder na oração, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz claramente. Vou tentar enxergar essa letra aqui, porque a que eu estou é grandona por causa da vista, mas eu espero que eu enxergue. Vou tentar. Preciso falar algo a você para animar a sua fé. Clamou o aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Você pode bater palma para o Senhor? Se é para Deus, tem que ser melhor, está meia fraca. Você pode bater palma para o Senhor? Que essa é palma para homens. Igreja, entenda uma coisa: há meses eu estou incorporado, possuído, não é de demônios. Do Salmo 33 e 34, eu leio ele todinho orando na minha pessoa. E o 34, de madrugada, orando na minha pessoa, trazendo contexto para mim mesmo. Ah, pastor, mas a história não mudou lá fora ainda. E daí? Vai mudar, porque Deus está ouvindo, Deus vai atender, Deus é fiel. Oração é com você, oração é comigo. Pagar preço é cada um de nós. Não é pagar preço de salvação, Jesus já te salvou. É pagar preço para ver um milagre acontecer na sua família, e eu ver um milagre acontecer na minha família, e poder testemunhar aqui. Eles voltaram para a presença do Senhor, porque Deus ouviu o meu clamor, Deus atendeu, Deus mudou o decreto, porque Deus muda o decreto a partir do momento que nós estamos orando. Não é uma oração repetitiva, não é uma reza, é uma oração do coração, da alma. Precisamos ensinar a nossos filhos o caminho do Senhor. Deuteronômio 6, coloca aí, Marcos, 6 e 7. Dá uma olhadinha aí e vê se não tem algo que nós precisamos mudar. Essas palavras que hoje eu te ordeno, é isso aqui, ó, ficar em pé aqui para você lembrar. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, mente. Tu a inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar.
Será que nós temos feito isso? Ou para o filhinho não encheu, a gente entrega na mão dele, fique à vontade. Alguns usam até dentro da igreja a criança usar o celular. É um absurdo. E me perdoe se você está ofendido comigo. É um absurdo. Mais uma vez eu vou repetir. Olha o confronto do texto. Culto doméstico, oração, leitura bíblica em conjunto. Quando é que você fez isso pela última vez? Precisamos tomar a decisão da oração. Pilares da felicidade: temor do Senhor. Segundo pilar, amor sacrificial. Livro de 1 João, capítulo 4, versículos 7 até o 12. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. É amarmos uns aos outros. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmão, não fale mal de ninguém. Você que está ouvindo esse culto gravado, não fale mal de ninguém. Isso não agrada a Deus. Ore pela pessoa que você não gosta dela. Não seja juiz, não julgue ninguém. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 10. Nisto consiste o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou, olha a cruz ali, o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Volto a te dizer, ame aquela irmã difícil, aquele irmão difícil, aquele complicado, aquele tribulado. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Amar quem te ama, querido, é muito fácil. A Bíblia diz que é para nós amar os inimigos. A Bíblia diz que é para nós amar aquele que nos trata mal. É a Bíblia, é a doutrina de Cristo. Característica de um verdadeiro amor: sofre. Não vou colocar o texto que é longo, mas é 1 Coríntios 13, não precisa colocar. Sofre longamente, não busca seus próprios interesses, suporta tudo, crê tudo, espera tudo. Você pode bater palma para o Senhor? Isso é muito gostoso, isso é muito forte. Entendeu, Maurinho? Um prazer ver você aqui, meu irmão. Sofre longamente, não busca seus próprios interesses, suporta tudo, crê tudo, espera tudo. Demonstrar afeto verbal e físico todos os dias nós temos que ser. Priorizar um ao outro em momentos de cansaço. O amor, mesmo quando não sentimos vontade. Amor é decisão. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: amor é decisão. Pilares da felicidade: perdão constante. De vez em quando dá vontade de pegar o pescoço da Maria e torcer. E ela também deve dar vontade de torcer o meu pescoço. Nós temos conflitos sérios. Vontade de um matar o outro. Você está doido, pastor? Não, é conflito, só vontade de enforcar. Mas a Bíblia diz que nós temos que suportar o outro, perdoar mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Então você tira, você perdoa, você passa, você releva. Relacionamento,
texto bíblico diz: suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Ele foi para a cruz e falou: Pai, perdoa essa juventude, perdoa esses velhos, perdoa os idosos, perdoa as crianças, eles não sabem o que faz. Porque é essencial perdoar. Toda convivência humana gera atrito. Eu acabei de citar eu e minha esposa. Não existe aquela coisa perfeita. O perdão limpa as feridas que se tornam infecções emocionais. Isso o pastor João entende muito bem. Trabalha isso. Vou repetir para você. O perdão limpa as feridas antes que se tornem infecções emocionais. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Contamina, se não tivermos perdão. Evitar levantar assuntos antigos, gente, é passado. Ter disposição para pedir perdão e recomeçar. Lembra que o lar não é um tribunal, o lar é graça. Pilares da felicidade no lar: comunicação honesta e respeitosa. Efésios 4, 29, eu só tenho uma parte do versículo aqui, não sei como é que vai colocar lá, mas pega o pedaço que eu vou ler. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, da tua boca, mas apenas que for boa para edificação. Quanta palavra torpe nós falamos: meu filho não quer nada, não vale nada, não tem jeito, ele não vai mudar. Você está lançando palavras torpes, você está amaldiçoando seu filho, sua filha. Não importa o que ele está fazendo, ora, abençoa, lança a palavra de bênção. Obstáculos comuns: gritos, palavras duras, omissão de sentimentos. O que devemos fazer de prático? Escutar. Quando um está falando, o outro olhar nos olhos do outro e não interromper. Eu sou campeão de interromper a Maria. Vou até falar isso aqui, que senão chega em casa vai falar: você falou que você não está vivendo. É uma luta, ela falando, eu consegui ficar quietinho, olhando para o olho dela e vendo ela falar comigo. É isso que tem que ser. Eu estou pregando para você o que eu tenho que viver também. Dar atenção, olhando o olho no olho. Falar o que sente. Ouvir o outro. Criar um espaço na comunicação para isso acontecer gentilmente. Pilares da felicidade no lar, já estou quase encerrando. Tempo de qualidade. Para tudo tem um tempo determinado. Este presente não é o mesmo. Estar presente não é o mesmo que estar disponível. É preciso intencionalidade no tempo. Juntos se constrói memórias e fortalece os laços emocionais. Ideias práticas para nós mudar isso na nossa vida. Refeições junto, sem esse abençoado. Porque o que tem de gente comendo e ao mesmo tempo olhando no celular dentro de casa, isso não é relacionamento. Ele come a comida e come o celular junto. Noites de louvor e leitura bíblica junto. Passeios simples, mas significativos. Pilares da felicidade no lar: serviço mútuo.
João 13 diz que Jesus lavou os pés dos discípulos como um exemplo de humildade. O que você acha de lavar os pés da sua esposa? O que você acha, esposa, de lavar os pés do seu marido? Nos dias da cirurgia, que eu ia para o médico, eu não podia vestir a meia. Maria vestia a meia em mim, porque eu não podia olhar para baixo. Jesus lavou os pés do discípulo. Felicidade no lar exige abrir mão do ego, desejo de servir ao outro. Famílias onde todos cooperam são mais leves. O que podemos apresentar de prática de estudo? Divisão de tarefa, pequenos atos de gentileza, preparar algo para o outro, servir sem esperar recompensa. Eu já deve ter uns 3 anos que eu aprendi a jogar roupa na máquina, lavar, estendendo o varal, recolher a roupa, boto lá na outra cama. A Maria só pega a roupa lá depois e dobra. Eu pego a marmita, mas eu arrumo a cozinha todo dia, do café da manhã e tudo. Eu levanto cedo, faço café, boto, o Gabriel, meu filho, acha bonitinhos, interessante. Eu boto o prato dela, boto a xícara, a garrafa de café, a faquinha para cortar o pão, manteiguinha, deixo tudo direitinho. De vez em quando eu faço uma graça, frito 2 ovos, fritinho do jeito que ela gosta, boto um prato tampando o ovinho frito, porque eu faço isso 7 horas da manhã, vai comer 10, 11 horas, que ela acorda tarde, que ela dorme 3 horas da manhã. Não é conflito. Antes de eu casar com ela, já dormia tarde. A Maria dorme nesse horário a vida toda. São diferenças, mas a gente se adaptou. Precisamos adaptar. Curando as feridas antigas. Estamos encerrando. Muitas famílias vivem sob o peso de feridas antigas. Fica atacando na cara do outro palavras do passado, traições, rejeições, dificuldades emocionais. O que podemos apresentar de caminho para a restauração? Buscarmos cura interior, buscarmos libertação, buscarmos terapeuta. O pastor João é um deles, tem vários. Reabrir o diálogo, escutar, renovar a aliança familiar. E os frutos de uma família cristã: filhos equilibrados emocionalmente e espiritualmente, testemunho da casa do sacerdote, resistência a tempos difíceis, preparação para a eternidade, famílias que refletem o reino de Deus, famílias alicerçadas na rocha. Parábola de Mateus. Eu gostaria de chamar o ministério de adoradores aqui, as vocalistas, os instrumentistas. Nós vamos tocar o 2º hino. Deixa eles preparar, começar. Depois eu te faço o apelo e nós estamos encerrando. Nós vamos cantar o 2º hino. Cadê a Flores Bela? Foi arrebatada? Por favor, queridos, sejam rapidinho, por favor, para não perder a sequência. Nós vamos cantar esse hino. Eu sei que você está cansado de estar sentado. Nós vamos adorar esse hino em pé. Vou fazer um apelo a você e vamos estar encerrando. Assim que eles começarem a adorar, coloque no Data Show o 2º hino. Eu gostaria que você, igreja, também ficasse em pé. Já estão prontos, hein, meninos? Data Show. Quero que você cante esse hino agora diferente do que você cantou no início do culto. Quero que você cante, adore com a alma esse hino.
adoradores que só exalam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare com alegria: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, declare, igreja. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Se você tem algum tipo de dificuldade, eu quero apelar para você vir aqui no altar falar com Deus. Você não vai falar para o pastor nem para o seu vizinho. Esse é um momento de apelo. A felicidade no lar é um reflexo do céu na terra. Se você precisa receber uma oração em cima dessa palavra que você acabou de receber, eu não vou assistir, vou ser rápido. Tem gente que precisa, saia do teu lugar, tenha coragem e venha no altar. Você vai receber a atitude de Deus, de ver o seu coração quebrantado e vir ao altar pedir socorro para Deus. Aqui ninguém sabe o que você vai falar para Deus. A mensagem nos fala que a felicidade no lar é um reflexo do céu na terra. Algumas coisas precisam mudar, e nós estamos dizendo para você, ao vir no altar, você fala isso com Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor filhas e filhos do Senhor que sentiram a necessidade de se apresentar ao Senhor pedindo um milagre, e nós pedimos ao Senhor que conceda essa graça a cada um dos teus filhos que vieram até o altar, em nome de Jesus, dessa felicidade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vocês podem voltar para o lugar. Nós vamos pedir ao pastor João Marcos para dar a bênção final, e você não saia rápido, eu quero despedir de você na porta. Amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui na tua casa. Nos dê uma semana abençoada, uma semana sob a tua direção, e que possamos estar sempre voltados para a tua palavra, para vivermos segundo o que as Escrituras nos ensinam a viver. Obrigado por este culto, nós entregamos nas tuas mãos, pelo precioso nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga amém.